Distrito Federal recebe caminhões com álcool anidro, mas o produto que será misturado à gasolina é suficiente para abastecer só 20% dos postos. Greve dos caminhoneiros reduz movimento na rodoviária interestadual e no aeroporto JK neste feriado. Veja também como vai ser a celebração de Corpus Christi na Esplanada. Além das tradicionais missas, fiéis poderão participar de uma corrida de patins e da montagem de uma capela. Boa noite, eu sou a Juliana Cury e o Band Cidade segunda edição está no ar com as principais notícias do dia. Seja bem-vindo. A greve dos caminhoneiros entra no 10º dia e a rotina se repete. Falta combustível nas bombas e os poucos postos com estoque têm filas a perder de vista. Hoje à tarde começaram a chegar caminhões-tanque com 100 mil litros de álcool anidro, que serão misturados à gasolina. A repórter Érica Bleney tem mais informações para a gente ao vivo. Oi, Érica, boa noite. Essa quantidade vai dar para abastecer quantos postos? Olá, boa noite, Juliana, boa noite a todos. Pois é, desses 3 caminhões-tanque, já chegaram 2 lá no setor de indústrias e abastecimento. E isso, como você disse, são 100 mil litros de álcool anidro. Esse álcool ele vai ser misturado à gasolina, o que vai garantir aí cerca de 500 mil litros do combustível para os postos do Distrito Federal. E você me pergunta quantos postos então devem se receber essa quantidade? É o seguinte, nós temos 320 postos de combustíveis no Distrito Federal e apenas 69 devem receber esse combustível. A expectativa é que os postos comecem a receber essa mistura a partir desta quarta-feira, portanto, aí uma quinta-feira vai ser mais num estado aí de normalidade, né, Juliana? Agora, Érica, mais cedo eu soube que o GDF se reuniu naquele gabinete de crise para tratar de algumas estratégias para conter esse caos todo na cidade. O que ficou definido nessa reunião de hoje? Olha, o governador ele resolveu decretar sexta-feira como ponto facultativo, uma medida aí para evitar, né, que pessoas circulem pelo Distrito Federal, que haja menos circulação também do transporte público. Portanto, quinta-feira feriado, sexta-feira ponto facultativo, sábado e domingo vai haver uma menor circulação, mas vai ficar também tentando aí entrar nessa tão sonhada normalidade. O governador anunciou também que uma carga muito maior aí de combustível anidro, do álcool anidro, deve chegar a Brasília ainda nesta quarta-feira até às 11 horas da noite. São 22 caminhões-tanque, um total de 2 milhões de litros de álcool anidro, que é o suficiente aí para garantir cerca de 10 milhões de litros de gasolina. Além de decretar o ponto facultativo, o governador também anunciou que está chegando entre hoje e amanhã uma carga suficiente de soro fisiológico, soro aí que era a preocupação do GDF, né, nesses últimos dias, que estava faltando aí na rede pública. Vai chegar uma carga suficiente para abastecer os hospitais da rede pública por uma quantidade aí de 15 dias. Então é a situação tentando ser contornada, né? O GDF, inclusive, ele declarou aí esse ponto facultativo, mas disse que o comitê de crise vai ficar reunido aí até domingo, aguardando, gerenciando, tentando administrar essa situação de crise. Juliana. Obrigada, Érica. Até já. Você fica agora com o comentário de Cláudio Humberto. Olha, enquanto os brasileiros lutam para abastecer seus veículos, enfrentando filas intermináveis, todos imaginando formas de diminuir o custo dos combustíveis, os burocratas da Secretaria de Fazenda do DF não estão nem aí. Eles decidiram aumentar o valor cobrado de ICMS sobre cada litro de gasolina comum que chega aos postos de Brasília. Você não sabe, mas existe um negócio na Secretaria da Fazenda de uma sigla chamada PMPF, que é o preço médio ponderado final. Com base nisso, eles fazem reajustes quinzenais, minha gente. Todo dia 1º e dia 16 de cada mês, sem que ninguém saiba. No final, o reajuste na gasolina é repassado ao consumidor, é claro. O GDF não cobra um percentual sobre o valor do combustível, a cobrança é em reais.
Até amanhã, dia 31, o GDF cobra do cidadão R$ 1,20 sobre cada litro da gasolina comum. A partir do dia 1º, sexta-feira, o valor passa a R$ 1,28. Tanta ganância tem lá suas razões, afinal, o que não falta é salário de marajá e penduricalhos e privilégios a serem pagos nos órgãos do GDF. Uma confusão em um posto no Eixinho Norte, na altura da quadra 206, interrompeu a venda de combustível para clientes, apesar de o estabelecimento ser um dos poucos do Distrito Federal onde ainda há gasolina. Indignados, os consumidores bloquearam o tráfego de carros no Eixinho com pedaços de pau e fogo. Isso porque a direção do posto impediu a venda de gasolina para as pessoas que estavam a pé. E agora há pouco a Polícia Militar conseguiu liberar a pista. Como você viu ontem aqui no Band Cidade, a paralisação afeta os serviços prestados pela SEB e pela CAESB. Sem combustível, os carros das companhias atendem só as emergências. Sem luz, sem água e sem gás, as distribuidoras de gás de cozinha também têm sentido os impactos da greve. O Severino acordou cedo e foi para a fila tentar comprar um botijão de gás. Mas o tempo foi passando e nada da mercadoria chegar e a venda começar. Até hoje esse gás nunca aparece. E eu estou vendo a hora do lado de casa acabar e eu não sei o que fazer, né? Eu e a mulher, né? Para a gente se alimentar. O Adailton foi mais um que trouxe o botijão vazio na expectativa de comprar um novo. Aqui ele custa R$ 80. Esse aqui é o mais barato. E mesmo assim pesa no bolso, né? Pesa no bolso, R$ 80, né? Porque a gente estava comprando o que? A 65, né? 66. Então pesa no bolso. Os outros aí tá vendendo, sabe, a 150, 180. Tem gente desesperada por não conseguir comprar gás. Vou ter que voltar à idade da pedra, cozinhar a lenha. Bom demais, não vai? Para quem estava na fila dessa distribuidora no Guará 2, a notícia não foi nada animadora. Não tem previsão, porque não foi nem carregada a carreta lá ainda. E onde que está essa carreta? Está no Senador Caindo, em Goiânia. O jeito então é ir embora de mãos vazias. Essa escassez deixa os comerciantes em uma situação bem difícil. Você fica preocupado, porque sem o gás de cozinha principalmente, além não é só o gás, né? Tem as outras matérias-primas ainda que a gente utiliza, né? Que muitas coisas já estão faltando. Com a greve dos caminhoneiros, outros itens seguem em falta, inclusive o combustível. Por esse motivo, os serviços da SEB estão prejudicados. A companhia suspendeu desde sexta-feira passada os cortes de luz de quem está com as contas atrasadas. Isso porque não tem como ir nos imóveis por falta de combustível nos carros. Em nota, a SEB ainda destacou que as viaturas que prestam serviços administrativos não vão rodar até que o abastecimento seja normalizado. As solicitações de novas ligações seguem suspensas e estão sendo atendidos apenas casos emergenciais. Os atendimentos da CAESB também foram afetados pela greve dos caminhoneiros. A estatal não conseguiu fazer, por exemplo, o serviço de leitura nos hidrômetros na região do Parkway. Para que não ocorra acúmulo das contas, a média histórica das casas vai ser usada para a emissão do próximo boleto de cobrança. Sobre a falta de gás, o Sindicato das Empresas Transportadoras e Revendedoras de GLP informou que 2 carretas que chegaram ontem com 2.000 botijões de 13 quilos aqui no DF não conseguiram atender toda a demanda. O sindicato disse ainda que a situação pode ficar pior, já que 3 carretas que estavam sendo escoltadas pelo Exército foram apedrejadas em Paracatu e Esmeralda, em Minas Gerais. Agora, os motoristas estão com medo de seguir viagem. Uma operação da Polícia Civil apreendeu 22 colombianos acusados de agiotagem e extorsão. O grupo emprestava dinheiro a empresários do DF a juros exorbitantes. 6 mandados de busca e apreensão foram cumpridos na manhã desta quarta-feira nas casas dos suspeitos em Samambaia, Taguatinga, Riacho Fundo, Braslândia e Guará. 22 colombianos são acusados de integrarem uma máfia que extorquia pequenos comerciantes em feiras e lojas de rua espalhadas pelo Distrito Federal. O esquema funcionava da seguinte forma: os suspeitos usavam nomes falsos e emprestavam dinheiro aos empresários a juros de até 2% ao dia. Por exemplo, se o comerciante pegava emprestado R$2.000 no prazo de 30 dias, eles faziam a cobrança diária de R$100, o que dá R$3.000 em 30 dias desse empréstimo de R$2.000. E eles atuavam em grupos
e dividiam o Distrito Federal por setores. A ação de hoje teve o objetivo de coletar provas contra os investigados. Com a quadrilha foram encontrados R$22 mil, 11 motos, vários documentos e este carro. Ninguém foi detido nesta terceira fase da operação porque a Justiça negou o pedido de prisão preventiva dos envolvidos. Eles, então, por enquanto, respondem em liberdade. Usura, falsidade ideológica, falsa identidade e a agiotagem. Todos foram indiciados por esses crimes. Veja que covardia. Uma criança de 4 anos foi estuprada por um motorista de uma van escolar. A menina, que era passageira, sofreu os abusos na volta para casa quando a estudante já não estava mais na van. A criança era a última a ser deixada pelo motorista. A justiça expediu um mandado de prisão temporária. O estuprador foi preso em Ceilândia Sul e levado para a carceragem do DPE. A Polícia Civil informou que a criança sente muitas dores e está internada no hospital de Ceilândia para fazer exames. A van escolar foi apreendida. Já o acusado foi indiciado por estupro de vulnerável e pode ficar até 15 anos preso, que ainda é pouco para essa barbaridade, né? Combate ao tráfico. A Polícia Civil fez 2 operações nesta madrugada. A primeira foi no setor de Chácara Santa Luzia, na cidade estrutural. A outra foi a segunda fase de uma operação de combate à droga ketamina, um anestésico de animais de grande porte que usuários utilizam de maneira recreativa. No total, 10 pessoas foram presas acusadas de tráfico e associação para o tráfico de drogas nas 2 operações. Os agentes estiveram em Águas Claras, Guará, Taguatinga e também em Goiânia, onde foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão e 5 de prisão. De acordo com as investigações, o dono de uma loja de produtos agropecuários de Taguatinga vendia ketamina ainda em estado líquido para um outro indivíduo, que repassava a droga para outras 2 pessoas responsáveis por transformá-la em pó. Todos foram presos nesta segunda fase da operação. Na primeira, realizada no último dia 17, 2 veterinários e um empresário do ramo de pet shops foram presos. Na estrutural, policiais civis estiveram no setor de Chácara Santa Luzia. Por lá, era comercializado crack e cocaína para os usuários da região. Na operação, 6 pessoas foram presas e um adolescente foi apreendido. Véspera de feriado, amanhã tem celebração de Corpus Christi na Esplanada dos Ministérios. A comemoração acontece o dia todo e deve reunir milhares de católicos. A repórter Érica Blaney volta ao vivo com outras informações. Érica, tem programação logo cedo para os fiéis, né? Exatamente, Juliana, bem cedinho, às 6 horas da manhã, cerca de 500 jovens devem estar confeccionando aquele tradicional tapete de Corpus Christi. Agora é preciso animação, porque 6 horas da manhã deve estar bastante frio, né? Mas a animação é o que não vai faltar, o evento está recheado aí de atrações. Entre essas atrações tem também a corrida de Corpus Christi, que a novidade é que vai ter a modalidade patins. Vai ter um percurso aí de 10 e também de 20 quilômetros. Outra novidade é a capela, com exposição do Santíssimo durante toda a manhã. À tarde, os participantes vão ter várias apresentações artísticas, além das tradicionais orações, atendimento de confissões, tudo em preparação à Santa Missa, que acontece aí a partir das 5 horas da tarde. Por causa do evento, como sempre acontece todos os anos, vai ter também a alteração no trânsito. 3 faixas da S1 e da N1 vão ser interditadas durante a manhã e a tarde, e na hora da procissão, que também já é tradição, todas as faixas estarão interditadas. Juliana. E, Érica, como é que está a situação para quem vai viajar, sair de Brasília? Bom, exatamente, Juliana. Quem vai viajar de avião, a Inframérica informou há pouco que vai sofrer poucas alterações, mesmo porque o aeroporto foi reabastecido. Então, assim, existem poucas menores alterações. Este ano, a Inframérica, este feriado, não informou aí a expectativa de número de voos, aquele boletim que eles sempre divulgam, justamente por causa da greve dos caminhoneiros e da crise aí do desabastecimento de combustíveis, né? Já na rodoviária interestadual, a previsão aí para essa véspera de feriado é que cerca de 340 ônibus partam daqui do terminal interestadual. Juliana. Obrigada, Érica. Boa noite para você.
O metrô vai estender o horário de funcionamento amanhã. Confira agora o que abre e fecha neste feriado de Corpus Christi. O metrô vai funcionar com horário ampliado amanhã das 7 da manhã às 9 da noite. A partir de sexta-feira, a circulação dos trens volta ao horário normal. As delegacias vão funcionar em regime de plantão apenas no dia do feriado de Corpus Christi, nesta quinta-feira. O expediente volta ao normal na sexta, a partir das 7 horas da manhã. Os shoppings vão funcionar em horário especial nesta quinta-feira. As praças de alimentação estarão abertas de meio-dia às 10 da noite. Já o funcionamento das lojas é facultativo. Os hospitais vão funcionar em regime de plantão e as UPAs vão atender apenas casos urgentes. Pontos turísticos como a Torre de TV, Zoológico e o Parque Nacional vão abrir normalmente durante o feriado e todo o fim de semana. Voltamos a falar sobre a greve dos caminhoneiros. O governo federal afirmou que o país alcançou os 53% de abastecimento de combustível nesta quarta-feira. As informações com Leandro Aislan, direto do estúdio da Band News FM. Oi, Leandro, boa noite para você. Boa noite, Juliana. Boa noite a todos. Isso mesmo, né? O governo federal afirmou, após uma reunião do gabinete de normalização, né, que conseguiu garantir pouco mais da metade do abastecimento de combustíveis no país. As manifestações e paralisações pelo Brasil chegaram, né, ao 10º dia e têm tomado cada vez mais cunho político, segundo o Executivo. Ainda segundo o governo, continuam os trabalhos para identificar os infiltrados nos protestos e também para punir empresários que teriam alguma responsabilidade nos protestos. Desde o início da greve, foram abertos 52 inquéritos para investigar crimes cometidos pelo movimento. O governo deve editar uma medida provisória para permitir que a Polícia Rodoviária Federal cumpra o período de folga, né, de alguns agentes com o remanejamento de recursos, né? Com isso, a expectativa é que o efetivo das forças de segurança, que está na casa hoje dos 30 mil homens, passe aí para 32 mil. Além da mobilização de caminhoneiros, Planalto está preocupado com a possível paralisação dos petroleiros, né? O Tribunal Superior do Trabalho, inclusive, já considerou essa greve abusiva. Juliana. Obrigada, Leandro. Boa noite para você. E no fim do dia, a Polícia Rodoviária Federal informou que continua realizando a desmobilização de vários pontos de manifestação dos caminhoneiros nas rodovias federais que cortam o DF e o entorno. Nesse momento, as BRs 020, 040, 050, 060 e 070 estão sendo desmobilizadas sem a necessidade de aplicação de multas. Veja a seguir, governador sanciona projeto de lei que define penas mais severas para agressores de animais. É daqui a pouco, até já.